O propósito do livro de Levítico é um propósito muito interessante. Trata-se de uma convocação ao povo para a santidade pessoal. Afinal, este povo é um povo santo que pertence a um Deus santo. O livro de Levítico tem muito a nos ensinar sobre a santidade e a santificação. Um dos aspectos muito importantes no livro é a importância do sangue. Nenhum livro do Antigo Testamento dá mais importância ao derramamento de sangue como meio de remissão dos pecados do que Levítico. Razão porque este livro aponta diretamente para o sacrifício de Cristo em favor dos nossos pecados. Todos os tipos de sacrifícios apontam tipologicamente para um aspecto do sacrifício de Cristo. Portanto, o livro de Levítico é extremamente profético em relação à obra redentora realizada por Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho a respeito dos sacrifícios. Embora a literatura levítica não estabeleça uma ordem sequencial dos sacrifícios, eles são dispostos da seguinte maneira. No capítulo 4 e 5, nós vamos ver a oferta pelo pecado e pela culpa. Este sacrifício era obrigatório para todo o povo, pois implicava a oferta pelo pecado individual. Consistia de um boi, no caso do sacerdote, de um cabrito, no caso de um príncipe, ou de uma cabra, no caso de um membro do povo. A oferta era a seguinte: oferecia-se a Deus a porção gordurosa das entranhas e o restante da carne era comido pelos sacerdotes e suas respectivas famílias. O ofertante não participava daquela porção. No capítulo 1 e também no capítulo 6, do versículo 8 a 13, nós encontramos a oferta chamada holocausto. Este sacrifício era de consagração. Ele sempre acompanhava o anterior, a oferta pelo pecado e pela culpa. Jamais uma pessoa oferecia apenas o primeiro. Sempre depois de ofertar uma oferta pelo pecado e pela culpa, fazia-se o holocausto. A sua oferta era um animal macho sem defeito. Podia ser um boi, bezerro, carneiro, cabrito, pombo ou rolinha, dependendo das posses do ofertante. A oferta era inteiramente queimada ao Senhor. No capítulo 5, versículos 14 a 16, nós vamos encontrar a oferta dos sacrilégios. Eles serviam para propiciar as transgressões específicas, quando era possível a restituição dos danos causados a alguém, sendo calculados em 6/5. Oferta, somente carneiro. Oferecia-se a Deus a porção gordurosa das entranhas, e o restante era comido pelos sacerdotes no pátio, não cabendo ao ofertante nenhuma porção. No capítulo 3, do versículo 1 a 17, nós vamos encontrar as ofertas pacíficas, que incluem o votivo e o volitivo. Essas ofertas eram tríplices, porque envolviam sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão e sacrifício pela paz. Tratava-se de sacrifício de gratidão a Deus por bênçãos recebidas. E ao mesmo tempo de comunhão com Ele. A oferta podia ser um animal macho ou fêmea sem defeito, que variavam entre boi, carneiro ou cabrito. As partes gordurosas e o restante eram assim administrados: o peito para o sumo sacerdote e a coxa direita dianteira para o sacerdote, que podia comer em qualquer lugar limpo. O restante podia ser comido pelo ofertante. E o ofertante iria comer lá no templo no mesmo dia. Né? Observação, teria que ser no pátio do templo. A oferta era votiva. Esse era o sacrifício de voto, feito ao Senhor por uma bênção ou libertação já obtida. Os critérios da oferta eram iguais ao anterior, permitindo ao ofertante comer a sua parte no primeiro ou segundo dia. O sacrifício volitivo era um sacrifício voluntário, exprimindo amor e gratidão a Deus, sem necessariamente ter uma causa que originasse. Ou seja, a pessoa sentiu o desejo de expressar a gratidão a Deus, ela poderia fazer um sacrifício volitivo. Esse foi o tipo de sacrifício que Davi ofereceu a Deus no campo de Araúna, seu amigo. Por isso ele diz que ele não iria oferecer a Deus
um sacrifício que não lhe custasse nada. Então, nós vemos aqui que a oferta ela podia ser um animal macho ou fêmea, incluindo boi, carneiro, cabrito. Pequenas imperfeições eram toleradas no sacrifício volitivo. E as porções tanto do sacerdote quanto do ofertante eram iguais às anteriores. O livro de Levítico também fala sobre outros tipos de sacrifícios. Há, por exemplo, no capítulo 2, do verso 1 ao 16, o sacrifício de manjares. Consistia de um sacrifício que não envolvia sangue. O ofertante trazia uma porção de flor de farinha, que é a melhor farinha, uma porção de azeite, e entregaria ao sacerdote, que misturava as duas porções fazendo uma massa. Depois jogaria sobre aquela massa de pão ou bolo, como a chamavam, uma outra porção de azeite. Pois bem, de acordo com Mackintosh, famoso teólogo do século XIX, enquanto todos os sacrifícios de sangue tipificavam Jesus em sua morte, o sacrifício de manjares tipificava Jesus em vida. Ele é o pão da vida, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, representado no azeite. Quando o pão da vida era adulto, falando de Jesus, e foi ao Jordão para ser batizado por João Batista, recebeu a segunda porção do azeite precioso, no instante em que o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de uma pomba. No capítulo 16 do livro de Levítico, e também no capítulo 23, versículo 26 a 44, nós encontramos a descrição do grande dia da expiação, para cobrir os pecados daqueles que nunca vinham à casa de Deus para oferecer seu sacrifício. Foi instituído um sacrifício pela nação, o qual consistia de 2 bodes expiatórios. Como se dava essa cerimônia? 2 bodes eram oferecidos, sendo um para Yahvé e o outro para Azazel. Esse nome Azazel tem uma tradução incerta. A Bíblia apresenta como emissário. Então, Azazel é chamado também de o bode emissário. Representantes do povo traziam os 2 bodes iguais, que eram sorteados através de 2 tabletes de madeira de ébano, uma madeira preta, com as respectivas inscrições Yahvé e Azazel. Decidida a escolha, punha-se um cordão vermelho sobre o pescoço do que seria sacrificado e um cordão dourado sobre o emissário. Arão punha as mãos sobre o que seria levado para o deserto, representando a remoção dos pecados do povo. O sangue do bode expiatório era posto numa bacia e levado pelo sumo sacerdote para o Santo dos Santos. Molhando o polegar direito na bacia, ele aspergia sobre as 4 pontas do propiciatório, que é a tampa da arca, este sangue 7 vezes. Daí vem a palavra propiciação. Foi o que o sangue de Jesus fez por nós, quando ele entrou no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Por isso, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Esse sacrifício acontecia somente uma vez a cada ano. E ele está registrado em Levítico, capítulo 16, do versículo 15 até o 34. Mas o livro de Levítico também fala sobre as festas. O livro de Levítico é também o livro das festas judaicas. São 3 as grandes festas. A primeira delas é a festa da Páscoa, ou Pessar, e também a festa dos pães asmos, Maçote. A Páscoa acontecia na tarde do dia 14 de Abibe, comemorava a passagem de Israel da terra do Egito. Pães asmos acontecia de 15 a 22 de Abibe, comemorava as dificuldades e a pressa com que saíram do Egito. A massa do pão não continha fermento, simbolizando a sincera consagração a Deus. A festa de Pentecostes, ou festa das semanas, Shebuot, acontecia 49 dias após a oferta das primícias, no segundo dia da festa dos pães asmos. Comemorava as primícias da colheita do trigo. A festa dos tabernáculos, Sukkot, de 15 a 22 de Tisri, que era o 7º mês, comemorava as peregrinações do deserto e o regozijo pelas colheitas de cereais e frutas. Ao longo da sua história, os judeus passaram a celebrar fatos importantes, não previstos no livro de Levítico.
O livro narra o triste episódio da desavença entre Nadab e Abiú, filhos de Arão, que acenderam fogo estranho, quando já havia um fogo que permanecia aceso no altar. A família foi proibida por Deus de chorar a morte deles. Levítico apresenta outras modalidades de sacrifícios específicos, pelos sacerdotes, príncipes, leprosos, ignorância, dívida, etc. Trata também da higiene, do ciclo menstrual da mulher, do ano do descanso da terra. A cada 6 anos de atividade agrícola, deveria se dar descanso de 1 ano para a terra. Assim, o livro de Levítico é o livro que vai tratar, então, de todo esse aspecto religioso do povo de Israel. É um livro muito importante. Muitos têm dificuldade de ler o livro de Levítico, por entender que é um livro cheio de leis e muito complexo. Mas, ao lermos o livro e pensando na obra redentora de Cristo e em tudo aquilo para o qual o livro nos aponta, ele se torna uma leitura emocionante, uma leitura muito especial. Que Deus o abençoe, meu querido aluno do nosso curso intensivo de teologia. Que essa semana possa ser uma semana muito abençoada para você e estaremos de volta em breve para darmos início ao nosso estudo panorâmico do livro de Números. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e que a bênção do Senhor esteja presente na sua vida e na vida de toda a sua família.